A história dos barbeiros, das barbearias, ela vem de muito tempo lá atrás. Ela é muito antiga. Dizem que no Egito Antigo, muito antes de Cristo, esses profissionais, que eram muito, mas muito respeitados, faziam a barba e o cabelo das realezas e das pessoas muito influentes na época. Depois, na Grécia Antiga, no século II a.C., os salões começaram a aparecer e eram os locais onde se aglutinavam as pessoas, onde todos se reuniam para conversar sobre filosofia, debater sobre a política da época. Bom, eu acho que já deu para perceber que o Resgatando Juiz de Fora dessa temporada vai ser sobre esses profissionais, os barbeiros, os salões, as barbearias daqui de Juiz de Fora, da nossa cidade. Vamos escutar os causos, vamos conhecer as suas histórias. Eu te convido, vamos caminhar comigo. Mais uma vez, vamos resgatar juntos as memórias de Juiz de Fora. Imagine você que lá na Idade Média, na Europa, surgiram os barbeiros cirurgiões e os barbeiros dentistas. É isso mesmo, tratavam soldados durante as batalhas e faziam cirurgias. E bem depois dessa época, alguns salões nas cidades poderiam arrancar o seu dente ou realizar sangrias. Para produzir essa temporada, fechamos o nosso raio de ação em alguns barbeiros e salões do centro da cidade. E como a antiguidade é posto, eu fui primeiro conhecer as histórias do seu Sérgio e do seu Geraldo. Seu Sérgio começou com 13 anos e é de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Com 17 anos, estava em Buenos Aires, trabalhando em salão. Conta a sua história e fala com orgulho dos seus antigos clientes. 70 anos de profissão. A semana passada, perdi o cliente mais antigo meu. Morava em Chácara, Najib, e cortou cabelo comigo 63 anos, nunca cortou com um ou outro, só comigo. Então tem cliente hoje que corta cabelo comigo ainda, tem mais de 60 anos. É impressionante. Eu era menino, comecei na profissão, viu? Muitos anos na profissão, e gosto muito de Juiz de Fora, é uma terra boa. Criei minha família aqui, tenho 4 filhos, entende? Então, graças a Deus, estou muito feliz aqui. É perto da Argentina. Então, um amigo meu falou assim: ô Tchê, vamos para Buenos Aires? Aí eu fui para Buenos Aires com ele, trabalhei na 9 de junho, lá, perto do Belisco, lá na Argentina. Trabalhei lá uns anos, aí uns 2 anos lá, depois eu vim para Juiz de Fora. Meu pai e minha mãe me disseram: vem para cá, não sei o quê, eu quero você aqui. Aí eu vim para Juiz de Fora. Mais tarde eu casei, constituí família aqui. E muitos anos aqui. E, graças a Deus, estou muito feliz. Eu estou já com 83 anos de idade. Né? Eu talvez seja um dos mais antigos de Juiz de Fora atualmente na profissão. Ele trabalhou em vários salões tradicionais de Juiz de Fora e em outros também fora da cidade. Seu Sérgio conta com saudades dos lugares em que esteve. Eu trabalhei no Salão Palace. Nicodemos Serraus da Silva, que era o dono do salão. Depois trabalhei no Salão Imperial, trabalhei no Salão Chico Barbeiro, trabalhei no Salão Imperial, muito salão. E, por fim, eu trabalhava no Salão Cinelândia. O Salão Cinelândia, que é coisa do Rio de Janeiro, que eu trabalhei no Rio de Janeiro também na Cinelândia, e o salão estava, por causa do salão, o nome Cinelândia, muitos anos. E agora eu estou aqui na Galeria Sauser, viu? Para encerrar a carreira minha, trabalho mais uns 2 ou 3 anos. E estou muito feliz, graças a Deus, trabalhando aqui com o Geraldo. Geraldo é gente boa, viu? Nós trabalhamos juntos. Eu tive muitos amigos, muitos profissionais que já faleceram, já foram embora para o outro lado, né? E eu estou aqui ainda, graças a Deus, lutando ainda, viu? Trabalhando aqui, viu? Essa é a minha história. O ambiente do salão é sempre alegre. As pessoas vão lá para conversar, falar sobre todos os assuntos, contar as suas vidas. Seu Geraldo fala com orgulho de onde veio e também conta a sua história. Eu sou de Tabuleiro, nascido em Tabuleiro, a terra do barbeiro, a campeã do mundo em barbeiro. Então eu saí em 70, aprendi a profissão, fui morar em São Paulo. Trabalhei em salão em São Paulo e vim para Juiz de Fora em 1976. Onde tem 50 anos que eu já moro em Juiz de Fora, entendeu?
Então, com isso, eu estou seguindo a vida. Eu vim para cá com 20 e poucos anos, eu estou com 73 anos. Então, o tempo passou, eu não vi o tempo passar. Mas como eu toda a vida foi bem sucedido, de fora, graças a Deus, e então a gente mora bastante boa de morar. E outra, a gente aqui tem uma amizade muito grande, praticamente muita gente boa, e médico, advogado, são meus amigos, certo? Então a gente acaba ficando preso na profissão. Tem gente de 40 anos que corta cabelo comigo, certo? Tem 45 anos que corta cabelo comigo, certo? Celim. Então mas nós envelhecemos junto. Porque ele era novinho, eu também era novo. Eu comecei a cortar o cabelo, hoje tem praticamente 45 anos. E Juiz de Fora, e outros, muitos já morreram, né? Porque eu tenho 50 anos de Juiz de Fora, né? Muitos já morreram, então não está aí para a gente contar a história deles mais, porque morreu já se foi, né? A gente não lembra mais, lembra o nome, mas não lembra mais. Os anos passam e o comportamento da clientela muda. Algumas vezes de maneira equivocada, alguns não entendem que quanto mais tempo de estrada, maior é a experiência. Os nossos amigos hoje estão tudo velhinho, e a gente hoje, como barbeiro velho, os novos dão menos preferência para a gente. É impressionante. Então, eu sempre trabalhei bastante, graças a Deus, entendeu? Mas com isso, as pessoas que são velhinhas, aí vem cortar o cabelo, e uma senhora, um senhor, vem cortar o cabelo. Então, essa é a diferença da distância que ficou entre a gente, e ficou toda a vida junto. Uma coisa muito importante, o Rio Juiz de Fora tinha 8 salões, 1973, 6. Aí, rapaz, comecei a trabalhar aqui, comecei uma clientela boa. No instante eu levantei uma clientela muito, muito grande. Aí trabalhei na rua São João, no Salão do Peixoto, trabalhei na Galeria João Borges de Mato, trabalhei na Praça Bernardino 35 anos. 35 anos, aí o aluguel estava muito caro, e eu vou para 5 anos. Nessa brincadeira já atingiu os 70 anos de profissão. Anos atrás, a Valéria Faria estava fazendo fotos para uma disciplina que lecionava. Notou que lugares tradicionais desapareciam de um dia para o outro. Eu gosto muito de pesquisar letreiros e placas e comecei a ir para a rua, ir para o centro histórico da cidade, fotografar esse tipo de material. E aí, precisamente, quando eu passo em frente à loja da Seda, eu vi o seu Jamil, né, que já é falecido, mas era o dono da loja da Seda. E aí me veio a memória da infância, né, que eu gostava muito de ir à loja da Seda com a minha mãe. Eu falei assim, gente, eu vou fotografar também o comércio tradicional, as pessoas. Aí, assim, eu fui estendendo a minha pesquisa, né, não só do design vernacular, mas para pessoas e coisas também, né. E aí fotografei o seu Jamil. Aí depois eu fui para a Praça da Estação, fotografei uma barbearia. Aí chegou até o barbeiro, que ele se chamava Coca-Cola. Ele chegou e falou assim, mas para que você está fotografando? Minha barbearia está feia, velha. Falei, não, ela é antiga. E eu não acho feia. Aí passou uma semana, quando eu voltei, essa barbearia tinha fechado. Aí ali me deu um estalo, né? Eu comecei a ficar preocupada. Eu falei assim, não, as coisas estão já sumindo, né? Porque a gente já vem, né, Isaac? Você sabe muito bem que Juiz de Fora assistiu de braços cruzados, né, a depredação do nosso patrimônio mais suntuoso, né, com a destruição de todos os casarões da Avenida Rio Branco. E esse processo de desaparição, ele continua. Ela começou a fazer um resgate de memória através da fotografia. Algum tempo depois, nasceu um livro sobre algumas barbearias tradicionais de Juiz de Fora. Eu fiquei muito preocupada, né, pelo meu viés da arte, né, que eu não sou tão assim, documental, eu tenho mais o viés artístico. Eu fiquei preocupada assim, de que a gente acaba perdendo a nossa própria referência na cidade, né? E no meu trabalho como artista, eu tenho essa questão da memória como um ponto central, assim, em todas as linguagens que eu faço, quer seja do mosaico, quer seja do desenho, da pintura, eu trago a questão da memória da cidade, né? Sobretudo na fotografia. E aí eu falei assim, vou fotografar essas coisas porque isso é material para o meu trabalho, né? Eu preciso de ter esses registros, né? Então, assim, eu comecei a fotografar por duas razões. Pelo lado artístico, né, que é a matéria-prima do meu trabalho, mas outro lado pela memória, pela preservação
daquelas imagens, né? E aí que eu parei para sistematizar a pesquisa, anos mais adiante. Aí já foi em 2007, 2008, eu comecei a organizar o material. Aí eu falei assim, bom, agora eu vou pesquisar quais são as barbearias mais antigas do centro histórico da cidade. No decorrer dessa temporada, nos próximos episódios, você vai conhecer mais personagens, como o Bochecha, filho de barbeiro, que, como tantos outros profissionais do ramo, contam os seus causos. Um dia de noite, eu já estava limpando barbearia, tudo lá, meu pai fazendo uma barba, e eu passando a vassoura, assim, de repente, a luz apagou. Falei, rapaz, a luz apagou, o pai está fazendo barba do senhor. E eu fiquei parado com a vassoura e o salão tudo escuro. E o meu pai continuou fazendo a barba do cara no escuro. Eu achei aquilo um absurdo, sabe? Eu falei, rapaz, meu pai é maluco, com a navalha no pescoço do cara no escuro. Aí quando a luz acendeu, o cliente estava com o olho aberto desse tamanho. Aí ele falou, rapaz, o seu pai não parou não. Ó, meu pai, olha, mas o rosto dele saiu do lugar, não. Muitas vezes, muitas dessas histórias daqui da nossa cidade, dessas memórias, começaram aqui na Praça da Estação. A partir daqui, as pessoas chegavam e começavam as suas vidas. Com muitos dos barbeiros não foi diferente. Um dos salões mais antigos e mais tradicionais daqui de Juiz de Fora era o Salão Gaburri. E ele existia bem aqui, na Galeria Pio X, na loja número 14. Muitos dos profissionais que a gente está mostrando para vocês nessa temporada do Resgatando Juiz de Fora começaram lá, saíram de lá e abriram os seus salões ou foram trabalhar em outros. Ele funcionou até a década de 90 e também tinha muita história para contar. Está começando o segundo episódio do Resgatando Juiz de Fora sobre a história dos barbeiros e dos salões da nossa cidade. O Salão Gaburri iniciou as suas atividades em 1928. Foi a terceira loja aberta na Galeria Pio X. Em 1995, encerrou as suas atividades. A nossa primeira parada tem tudo a ver com o Gaburri. O Salão Marechal está aqui há aproximadamente 30 anos. Ele deu início com 4 barbeiros que vieram do Salão Gaburri, que era o Hélio, o Juarez, que aqui está, o Ailton e o Valdir. Em 97, o Valdir saiu e eu ocupei o lugar dele, entrei na sociedade. O Salão Marechal, eu já estou nele desde 97, então estamos aqui há 27 anos, né, trabalhando. O salão raiz mesmo é aquele onde o cliente se sente em casa. E aí, descontração e as brincadeiras sempre dominam o ambiente. E é um salão muito tradicional. Nós temos aqui uma clientela antiga, já vinda até do Salão Gaburri, que veio para cá, e muitos permanecem até hoje. E a coisa mais gostosa que a gente vê é as gerações, né? Hoje eu já tenho clientes que são avós, cortei o cabelo do filho e depois do neto. E a gente está aí trabalhando firme. Aqui hoje mesmo, por exemplo, está o nosso amigo aqui, que é o meu amigo José Ângelo, que eu apelidei ele de D'Artagnan por causa do bigodinho dele, cavanhaque, sabe? E a gente vai criando essa intimidade. D'Artagnan, por exemplo, vem aqui tomar café todo dia. A gente oferece aí um cafezinho, um biscoitinho para os clientes. E ele vem aqui e já é nosso parceiro aqui. Já é quase sócio do salão. E a gente, graças a Deus, tem uma diversidade muito grande de clientes, sabe? E todos eles são tratados da mesma forma, com carinho, com respeito. A gente procura zelar pelo ambiente também do salão, que é um ambiente de respeito. Aqui a gente procura não discutir as coisas que os clientes às vezes não gostam de discutir. Então, o barbeiro ele tem que ter essa psicologia de conversar com o cliente e procurar saber o que ele gosta.
Se ele gosta de futebol, a gente vai conversar de futebol. Se ele gosta de religião, a gente vai conversar de religião. Se ele gosta de conversar sobre política, a gente conversa um pouquinho, né? Sobre política, aquilo que a gente procura sem trazer transtornos, né? No nosso bate-papo do dia a dia. E com isso a gente vai mantendo essa clientela bacana, né? O salão do Alberto e do Juarez foi privilegiado com as lindas cadeiras herdadas do antigo Gaburri. Eu vi ao vivo e digo, são verdadeiras obras de arte. Essas cadeiras aqui, eu vou te falar, meu amigo, deve ser centenário, porque essas cadeiras foram usadas no Salão Gaburri, que funcionava na Galeria Pio X, e só lá o salão funcionou muitos anos. A gente não sabe nem a data, mas só um companheiro nosso que já parou na profissão, que está com 91 anos, ele trabalhou nesse salão há mais de 50 anos. Então, fora o que ele trabalhou conosco, que já existia. Quando ele entrou lá, já existiam essas cadeiras. Então, essas cadeiras devem estar beirando aí os 100 anos. A gente não poderia deixar de ouvir um caso, depois de tantos anos de estrada. Um fato engraçado que aconteceu aqui comigo foi um dia em que veio um rapaz e ele era assim bem avantajado, sabe? Ele era, vamos dizer assim, gordinho. E a esposa dele também. E ambos estavam aqui, ela sentada ali na sala de espera, e ele conversando comigo. Eu terminei de cortar o cabelo dele, e ela estava ali lendo revistas. Quando terminou de cortar o cabelo, ele saiu, foi embora. Ele foi embora, e ela continuou sentada ali na revista. Aí eu falei para ela assim, você já viu que o Alexandre já foi embora? Ela falou assim, uai, mas quanto tempo tem? Ah, tem mais ou menos meia hora. Aí ela falou assim, nossa, ele é tão pequeno que eu nem vi ele saindo. O cara tinha quase 2 metros de altura e devia de pesar uns 150 quilos. Ele era tão pequeno. Daí ela saiu correndo. De repente, quando ela foi saindo pela porta, ele vinha também na mesma direção. Os dois trombaram, caiu um para cada lado. Foi muito engraçado. E o Juarez, que estava quietinho, tímido, resolveu participar um pouquinho também e enriquecer a história com mais lembranças. Quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás, mais ou menos assim, aproximando uns 30 anos, existia aqui o Café Apolo, e a entrada do restaurante era por aqui, a entrada de alimentos, essas coisas, era pela essa porta aqui do serviço, né? E ela funcionava aí tranquila, e depois veio o bingo para cá, veio uma casa de bingo também aí, ficou muito tempo aí trabalhando aí, e entrada de funcionário pela galeria também. Agora, pode continuar. E também teve aqui, a gente que não podemos esquecer de uma personalidade aqui famosa, que era o Aldo Manfroy, corredor, também frequentou nosso salão e morava aqui em cima. Ele era dono dessas lojas ao lado aqui da gente. O Alberto aí lembra do Aldo Manfroy. Soalac, né? Soalac. Casa Lac também, que era uma loja também tradicional, né? Da família Lac, que funcionava onde hoje é a Doceira Brasil, né? Doceria Brasil. E outras lojas que aqui da Marechal, que tinha também assim muita tradição, né? Então passou muito comerciante tradicional aqui, né? Graças a Deus. E a gente acompanhou muito assim a mudança, né? Da cidade nesses 30 anos de salão aqui. Muita mudança mesmo. Ô Maíra, eu sentado aqui na cadeira, careca, sem quase um fio de cabelo, eu acho que o pessoal já deve estar brincando, né? Já deve estar me zoando. O que você acha? E você rindo aí, tá rindo aí com essa cara aí, você também vai me zoar, né? Tá bom, vamos em frente aí. Fazer o quê, né? A gente já estava no pequeno salão do Bochecha. Vocês devem se lembrar, a gente deu uma palhinha dele no final do episódio passado. Eu estava com 16 anos, meu pai já era barbeiro lá no bairro Fábrica, e eu comecei vendo meu pai trabalhar na barbearia e me interessava. Vendo ele trabalhar, e eu comecei a interessar pela barbearia. Tanto é que ele falava, vai estudar, rapaz, você está aqui na barbearia o tempo todo. Mas eu insisti em ficar lá, porque eu sabia que era uma profissão boa.
E sabendo também que nós éramos 10 irmãos e meu pai conseguiu sustentar todos eles na profissão. Tanto é que eu fui logo fazendo o curso. Fiz o curso de cabeleireiro no Senac e depois comecei a trabalhar com mulher também. Mas sabendo que meu pai trabalhava só com homem, que era barbearia tradicional, eu me interessei mais por trabalhar como barbeiro do que como cabeleireiro. Tanto é que eu estou há 37 anos na profissão de barbeiro, entendeu? E vim trabalhar aqui no centro da cidade, na Praça da Estação, no Salão Democrata, com o senhor Virgílio, o senhor José, lá na rua João Pessoa Rezende. Fiquei lá 11 anos e depois, 11 anos depois, vim trabalhar aqui no Salão Renascença, que é aqui na Praça da Estação mesmo. Fiquei por 11 anos e agora, que a pandemia atrapalhou a gente, fui trabalhar mais 2 na Avenida 7, junto com o senhor José, que foi meu patrão no Democrata. Fiquei lá 2 anos e agora montei para mim aqui. Então já vai fazer 2 anos em setembro que estou aqui. Bochecha fala com orgulho e com muito carinho de clientes herdados de seu pai e que hoje cortam o cabelo com ele. São filhos, netos das pessoas que cortavam com meu pai esses anos todos. Mas aqui em Juiz de Fora cresceu muito a concorrência, porque surgiu barbeiro de tudo quanto é lado, né? Porque a juventude agora achou que está no auge a barbearia, estão montando várias por aí. Mas não atrapalha, e no meu caso, nada. Porque eu já sou profissional há muitos anos e a pessoa confia, né? Então passa de um para pai e para filho e vai ficando. Ele aplica os ensinamentos do pai, inclusive no dia a dia do trabalho, em sua relação com esses clientes. Porque, como dizia meu pai, a gente não pode ter time de futebol, a gente não pode ser político, a gente não pode ser nada. O cliente sentou, a gente está tudo para cliente. O cliente é isso, é aquilo, você tem que ser do jeito que ele é e nunca contrariar o cliente, porque senão você acaba perdendo ele. Porque muitas vezes o cara é Flamengo, outro é Botafogo. Você, pô, que time que você é? Fala todo, sou Botafogo, sou Flamengo. Ah, é política, é tal, sou tal. Então tem que ser assim. Você não pode perder a clientela. E cada um tem seu ponto de vista diferente. Você vai contrariar, você acaba perdendo a clientela. E sobre o que os clientes falavam assim na época, sobre o que eles falam hoje? Mudou o papo? Isso é uma coisa bacana, não. Normalmente é a mesma coisa. É só política mesmo. Eles falam muito de futebol. E a gente sempre fica inteirado com alguma coisinha. Mesmo se eu não gostar muito de futebol política, eu tenho que saber se o Botafogo tá ruim, se o Fluminense perdeu, porque senão você fica sendo muito para trás. Então você tem que ficar falando sempre alguma coisinha da atualidade. E é sempre assim. Ele resgata lá do fundo da sua memória quando começou com 16 anos com o pai. E aproveita e conta pra gente um caos gostoso de ouvir. Meu pai, uma ocasião, eu estava trabalhando com ele lá. Eu já devia ter 1 ano e pouco aprendendo a trabalhar com ele. Ele veio fazer uma cirurgia antigamente falava ponte safena. E eu já estava começando a profissão, eu estava no medo danado. Aí minha mãe disse assim, você que vai abrir a barbearia. Eu falei, como é que eu vou abrir a barbearia, mãe, sozinho? Não, você vai ter que se virar lá, seu pai está doente e você vai ter que se virar. Aí assim eu fiz. Aí que eu comecei a deslanchar, que eu comecei a atender o pessoal, fazer barba, aquele negócio todo, sem medo nenhum. Chegava todo satisfeito em casa, com dinheiro, meu pai, caramba, você fez isso tudo? Falei, fiz, você é doido, não sei o quê. E até hoje, aí foi meu, sabe, foi aquele, eu deslanchei mesmo. Um dia de noite, nós já estava limpando barbearia, tudo lá, meu pai fazendo uma barba, e eu passando a vassoura, assim, de repente, a luz apagou. Falei, rapaz, a luz apagou, o pai está fazendo barba do senhor. E eu fiquei parado com a vassoura e o salão tudo escuro. E o meu pai continua fazendo a barba do cara no escuro. Eu achei aquilo um absurdo, sabe? Eu falei, rapaz, meu pai é maluco, com a navalha no pescoço do cara no escuro. Aí quando a luz acendeu, o cliente estava com o olho aberto desse tamanho. Aí ele falou, rapaz, o seu pai não parou não. Ó, meu pai, mas o rosto dele saiu do lugar não. Ainda bem, se a pessoa se pega no nariz. E no final, o que fica guardado mesmo são os ensinamentos e as boas memórias, mesmo com a evolução das ferramentas de trabalho. Bem, eu penso comigo que antigamente, quando eu via meu pai trabalhar, eu achava assim, era a época da navalha. E navalha tinha que saber afiar. Eu, muitas vezes, naquela ocasião, eu pegava, eu chamava pau de pita, ou a pedra, ou até um couro para passar a navalha, eu costumava bater a navalha. Meu pai tomava aquilo da minha mão na minha mão, você tá ficando doido, menino, você vai acabar com o fio dessa navalha. Passe assim, aí me ensinava, eu tinha que ter uma paciência danada. Puxa vida, aquilo me cansava. Muitas vezes eu até desistia. Se eu vou trabalhar com navalha, eu tô perdido, minha munheca de noite fica até doendo. Eu falava, vou deixar isso para lá. Mas já tinha surgido naquela ocasião a Gillette. E a Gillette não era muito fácil para achar, para comprar. Porque a Gillette era mais cara na ocasião.
Mas mesmo assim eu insisti, e eu tenho hoje até navalha guardada do meu pai, as máquinas antigas, tem tudo guardadinho na minha casa. O Resgatando Juiz de Fora é exatamente isso. Contar a história da cidade através das pessoas. Essas pessoas fazem parte da Juiz de Fora, da nossa Juiz de Fora. E você que está assistindo, se isso despertou a tua memória afetiva, você também faz parte disso. A Valéria Faria continua contando pra gente sobre os contatos que ela teve com os barbeiros e as visitas aos salões daquela época em que começou a pesquisa, que depois virou um livro. Quando eu conhecia um barbeiro e conversava com ele, eu falava assim, não, eu quero conhecer os barbeiros tradicionais. Aí me indicaram o seu Nerci. Assim, não, o seu Nerci, você não pode deixar de fotografar o seu Nerci de jeito nenhum, porque ele era da Gaburri. Aí eu fui atrás do Nerci, e aí ele tem assim a plaquinha, né, de onde é da cadeira dele, e lá no Salão Avenida. Hoje, no Salão Avenida, que a Valéria havia visitado, estão o seu Aderli e o seu filho Marcelo. Eu fui conversar com eles. Seu Derli, como é chamado por todos, está com 77 anos. Ele também veio do Salão Gaburri e está há mais de 60 anos na profissão. Fala das suas satisfações com o trabalho. Que era um salão muito tradicional na época, né? E com isso ainda tenho clientela desde do Salão Gaburri ainda. A gente tem que fazer aquilo que gosta. Então, muita gente, você já está aposentado, o que pega muito cedo. Então não tem esse negócio. Eu gosto de, a hora que eles chegam aqui, já arrumei tudo, está tudo no ponto de trabalhar. Gosto de vir cedo. Depois ele vai até uma gaveta para mostrar instrumentos antigos de trabalho que guarda com carinho. Trabalhei muito com isso. Hoje não, hoje é tudo lâmina, então é coisa rápida e prática. Essa é a navalha que o senhor usava mesmo, Essa é a navalha, Essa é a navalha Solinge. Antigamente era uma das melhores que tinha, era Solinge. E essa aqui é uma delas. Esta é uma máquina manual de corte de cabelo, bastante antiga, que na época, aí, 50 anos atrás, só existia isso. Entendeu? Eu trabalhei muito com elas e tenho essas duas guardadas zerinho na caixa. Nunca trabalhou. E guardo elas aqui de recordação. O Marcelo é filho do seu Derli e já está na profissão há 15 anos. E também conversou com a gente. Fala da influência da família e do atendimento ao cliente no dia a dia. Eu sempre tive o exemplo, né, do meu pai, dos meus tios, que eles começaram a profissão muitos anos atrás e trabalhando em outros salões, até que eles fundaram o Salão Avenida. E a partir daí eu sempre tinha um contato com eles visual, né, vinha no centro, ou então passava no salão, então tinha aquele contato de vê-los atendendo e tal, e aquilo foi me criando em mim uma vontade também, né, e eu acho que também estava no sangue, né, da família e tal. E aí eu peguei e comentei com meu pai a respeito, né, que eu gostaria de ingressar na profissão. Aí fiz o curso e aprendi com eles também no dia a dia também. E foi aí que começou a minha formação, né, também como barbeiro. Eu acho que o legal da profissão é você estar no dia a dia das pessoas. As pessoas passam aqui ou no dia a dia, né, para se arrumar, o cabelo cresceu e tudo, ou para momentos especiais da vida, né, como o casamento, ou alguma formatura, algum momento importante que as pessoas querem se arrumar para aquilo, né. Então você faz um pouco parte daquilo também. E é legal também o contato com as pessoas, o dia a dia, você acaba que fica sabendo, né, a pessoa passa, conversa, fica sabendo um pouco da vida das pessoas, né, e sempre tem um contato também dessa forma. Antes de passar para o nosso próximo personagem da profissão, em todos os episódios alguém contou um caos. Vocês lembram, né? Uma história gostosa de se ouvir. Dessa vez quem conta primeiro é a Valéria. Quando eu cheguei nesse salão que também fica ali bem pertinho do Museu Murilo Mendes, eu cheguei e falei assim, estava escrito Salão Rui Barbeiro, tinha uma placa antiquíssima, linda, e estava assim, Rui Barbeiro. Aí eu cheguei, né, apresentei
a proposta de fazer as fotos. Aí eu falei assim, o senhor é o senhor Rui? Aí ele falou assim, Deus me livre, o Rui já morreu há muito tempo. Aí eu falei, qual que é o seu nome? Ele falou assim, eu sou Carlinho, Rui, já faleceu muitos anos. Aí eu falei, não, porque está escrito ali na placa Rui Barbeiro, eu achei que o senhor fosse o Rui. Aí ele, que placa? Aí eu falei, ali fora, tem uma placa escrito Rui Barbeiro. Ele, Deus me livre, vou mandar arrancar isso amanhã. E mandou, e tirou a placa maravilhosa e colocou essa outra de plástico escrita assim, Carlinho Barbeiro. Que é o nome dele, né? A nossa próxima parada é o Salão do Seu Gentil e do Sidney, um local com muita experiência reunida. Eu comecei com essa profissão na roça, ficar trabalhando com a maquininha de mão, entendeu? Mas lá, praticamente, era só trabalhar daquela maquininha, nem cobrava, entendeu? Era só para... Quando eu vim para Juiz de Fora, meu pai adquiriu uma propriedade, uma casa, então eu vim ajudar o pedreiro a reformar a casa. Fiquei 6 meses com ele reformando a casa. E o meu irmão trabalhava num quartel do Exército, ele quis sair, ele conversou com o comandante e ajeitou para mim entrar no lugar dele. Então foi aonde eu comecei, em julho de 1966, trabalhando no 4º Esquadrão, ao lado do QG. Entendeu? Hoje ele está em Santos Dumont. Entendeu? E lá eu fiquei 6 anos, saí de lá, trabalhei no Salão Imperial 6 meses, depois trabalhei no Salão Central 8 meses, aí depois eu comprei um salãozinho lá embaixo na Avenida Getúlio Vargas de 2 cadeiras, um salãozinho de 2 cadeiras, entendeu? E por lá eu fiquei mais 5 anos, aí de lá eu vim para aqui e aqui estou há 43. Perguntei ao senhor Gentil alguma história ou algum cliente que tenha marcado em sua memória após todos esses anos de profissão. Um belo dia eu cheguei para abrir o salão, eu fui na lanchonete tomar um café, a pessoa lá tomando café, imediatamente ele perguntou ao dono da lanchonete, eu estou precisando de fazer uma barba. Aí ele falou assim, aí o barbeiro, está tomando café aí. Aí ele chegou perto de mim não, aí o próprio comerciante virou e falou assim, aí gente, isso aí é o Costinha, vai fazer a barba dele. Aí acabei de tomar café, aí foi comigo lá, abri o salão, fiz a barba dele. Aí no final não quis nem cobrar, eu não cobrei dele não. Ele me pagou 3 valores da barba, entendeu? A navalha é um dos principais símbolos dos barbeiros. Aqui está na capa do livro da Valéria Faria, é a navalha do Seu Gentil. Ele guarda até hoje e mostrou pra gente, ela tem história. Essa navalha, com ela, eu já consegui ganhar dinheiro, onde foi, consegui, não só com ela, né? Com ela e as outras ferramentas e eu como profissional. Eu conseguia pagar colégio particular para minhas filhas, etc, etc. Entendeu? Agora, a navalha é o seguinte, a navalha é a ferramenta principal desde a história de quando surgiu o barbeiro no mundo, né, no caso. Ela caiu a partir do momento que começou a surgir a navalhete. A navalhete é uma navalha, só que você põe gilete dela. Seu Gentil continua explicando como se trabalhava com a navalha. E aí a gente conhece um barbeiro raiz mesmo, das antigas. Se o camarada não aprendesse a preparar uma navalha, ele não conseguia ser um barbeiro, entendeu? Porque a navalha, quando o cliente vê a gente passando naquele assentador para lá e para cá, então ele acha que a gente está amolando ela. Não, ela é amolada numa pedra. Quando ela está grossa, a gente avasa ela numa pedra, entendeu? Então, na hora que a gente sente que ela está fininha, a gente testa ela na unha. Entendeu? A gente testa ela na unha para a gente ver como que ela está. E para ver se ela está com o corte virado, também na unha, mas nessa posição. Entendeu? A gente testa ela. Então, a partir desse momento, ela está com fio, aí a gente vai no assentador, que é aquele último que a gente usa antes de pincelar ela na mão para lá e para cá. Então, ali no assentador, a gente vai acabar de afiar ela, mas aquilo ali, normalmente a gente faz depois que você já está com a barba do cliente ensaboada. Então, enquanto ela maciava para você ganhar tempo,
Eu saía lá no assentador, dava uma fiadinha final nela, depois passava na mão para lá e para cá, enquanto a barba estava maciando. Então na hora que você chegava na barba, a barba estava macinha, entrava que era suave, né? Essa é a história dela. Então ela acabou. Às vezes as pessoas pensam que a navalha acabou por causa da Gillette, com quem diz assim, é mais higiênico que não, ela acabou foi porque os barbeiros mesmo aderiram à navalha, que aço igual isso aqui não existe hoje não. A gente vê aí, a gente compra umas Gillette, tem umas que é boa, mas é cara. As que é mais barata, às vezes é umas porcarias, entendeu? Agora ela não, se é uma navalha boa, era uma navalha boa mesmo, né? O Sidney é de São Paulo e lá havia começado um curso de cabeleireiro. Achou difícil e guardou todo o material. Em 1994, ele veio para Juiz de Fora e estava desempregado. E um amigo meu falou, poxa, Sidney, se você soubesse cortar cabelo, eu ia arrumar para você numa barbearia. Eu falei, ô Ney, eu não sei cortar cabelo assim, fala pra você que eu sei cortar, eu não sei, mas eu tenho uma noção, eu comecei um curso. Aí ele não diga, eu falei, eu comecei um curso em São Paulo, mas não terminei. Aí ele falou, eu tenho um amigo lá em Santa Luzia, que ele está precisando de um barbeiro lá, e eu vou falar com ele. Aí ele falou com o amigo dele, eu fui lá por necessidade mesmo, entendeu? Lá em Santa Luzia, chamava Homero esse barbeiro. E eu passava só máquina e ele fazia o acabamento, entendeu? Ele foi me dando uns toques, eu fui aprendendo, pegando com ele, né? Assim, como é que era para fazer o serviço e tal. Aí vim pulando de galho em galho até chegar aqui no centro. Aí no ano de 95, eu estava trabalhando aqui na Avenida 7, já na barbearia, já era barbeiro, já tinha aprendido a profissão, já era barbeiro. Aí em 95 eu passei aqui e perguntei pro Gentil se ele tinha vaga para barbeiro, que eu queria trabalhar no centro. Aí ele falou, você trabalha onde? Eu falei para ele onde é que eu trabalhava e tal. Ele falou, no momento eu não tenho vaga não, mas assim que surgir a vaga eu vou lá te chamar. Aí ele veio me chamar, eu trabalhei com ele 4 anos, de 95 a 99, aqui nessa barbearia. Então muito que eu aprendi assim, né, foi com ele. E depois de 95 eu fui trabalhar em outros lugares, aí em 2007 eu voltei para cá. Ele faz questão de demonstrar a sua gratidão àquele que lhe ensinou o que ele sabe hoje. E aí, lá se vão quase 30 anos de barbearia do Sidney e quase 60 anos do Gentil. Eu sou bastante grato a ele. Teve uma época que ele se afastou. Eu estava trabalhando em um outro lugar até. Ele falou assim, vou ter que fechar minha barbearia porque eu vou operar e ela vai ficar fechada, eu não vou ter como pagar aluguel. Aí interessante, rapaz, que onde eu estava trabalhando, eu precisei sair de lá. E quando ele falou isso comigo, eu fiquei pensando, sabe? Falei, pô, eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar ele, cara. Aí eu saí de lá de onde eu estava trabalhando e vim para cá. Eu falei para ele, gente, eu vou ficar aqui cuidando dessa barbearia até você voltar. Quando você voltar, aí a gente vê como é que fica. Ele ficou 6 meses afastado e eu fiquei 6 meses aqui pagando aluguel sozinho, pagando conta de água sozinho, entendeu? Até ele voltar. Aí quando ele voltou, eu ia sair, né? Eu ia sair para outro lugar. Ele falou assim, já que você está aí mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos dividir despesas, você já está aqui mesmo. Então a partir de agora você trabalha para você, eu trabalho para mim, e no final do mês a gente racha despesa, entendeu? E graças a Deus você recuperou, está aí, ó, já indo para quase 78 anos de idade, tá na atividade e nós estamos juntos aí. Em nossa última parada nesse episódio, eu fui conversar com o Fernando, cabeleireiro há 42 anos, já conhecido e com clientela fiel. Quando garoto, meu sonho era ser jornalista. E então meus pais não tinham condições de bancar um curso para mim, para eu fazer uma faculdade de jornalismo, então me aconselharam a fazer um curso profissionalizante. E como eu sempre achei muito interessante o fato das pessoas chegarem no salão com o cabelo desarrumado, às vezes barba por fazer, e saírem todo arrumado, né, enfeitados, né, aquilo me encantava. E aí quando surgiu esse conselho, eu fiz a matrícula no curso de cabeleireiros, e nem pude eu mesmo fazer, porque eu era menor de idade, meu pai teve que assinar como responsável, e eu me matriculou e em seguida eu comecei o curso, há 42 anos atrás. Como cabeleireiro, o Fernando atende muitas mulheres. Eu perguntei quais são as mudanças ocorridas na profissão nas últimas décadas. E ele aproveitou também para contar uns causos para a gente.
Na época tinha muito meio que um preconceito, né? Homem cortava cabelo de homem, mulher cabelo de mulher e não mudava muito não. Hoje não existe isso mais e os homens coloram o cabelo, as mulheres cortam cabelo curto e tem muitas novidades, surgem muitas novidades a cada dia. Então é uma mudança muito grande. Sim, tem muitas histórias, mas eu vou contar duas então. Um dos clientes que me acompanha há quase 40 anos, ele chegou no salão para cortar o cabelo a primeira vez e depois do corte pronto ele não tinha dinheiro para poder pagar. Ele esqueceu a carteira em casa, perdão, no trabalho. E aí o dono do salão onde eu trabalhava me deu uma bronca, porque eu deixei o cara embora sem pagar. Mas eu não tinha muito o que fazer, né? E passou uma meia hora, a secretária chegou lá com o dinheiro para pagar e levou uma caixa de bombom para mim, em agradecimento, né, pelo cliente, agradecimento pela minha confiança. Né? É meu cliente até hoje, há quase 40 anos é meu cliente. Isso é um fato assim, que me marcou muito, né, essa camaradagem. E aí eu vi o crescimento da família, né, o casamento dos filhos, eu acompanhei todo esse processo e nós somos amigos hoje. A outra história é que quando eu entrei na profissão, eu tinha cara de moleque, muito novinho, e eu acabava sendo discriminado, porque os clientes chegavam e falavam, você que vai cortar meu cabelo? Aí muitas desistiam, eu perdia o cliente. Perdia a cliente. E uma outra história é que eu atendi uma cliente, arrumei o cabelo dela, e na hora dela sair começou a chover, então eu gentilmente peguei um guarda-chuva e fui conduzi-la até o estacionamento onde estava o carro dela. E na rua encontramos com o marido dela. E aí ele não sabia que ela estava arrumando o cabelo, estranhou o fato de ela estar acompanhada por um cara e queria me bater. E aí eu tive que voltar correndo para o salão. Felizmente eu escapei. No final, o Fernando quis resgatar um pouquinho mais da história do tempo em que queria ser jornalista e declarou o seu amor à profissão de cabeleireiro. O sonho de se tornar jornalista aflorou quando, na adolescência, né, eu fui trabalhar, depois de trabalhar no escritório de contabilidade, no escritório de engenharia, eu fui trabalhar na redação de uma revista, a revista Razões, que existiu em Juiz de Fora aqui no passado. E aí eu lidei muito lá com os publicitários, jornalistas, e aí fiquei encantado e doido para poder ser jornalista mesmo. Mas aí, diante da impossibilidade de cursar uma faculdade de jornalismo, eu migrei para o curso de cabeleireiro, para a profissão, e depois tive diversas oportunidades de fazer o curso, mas eu não quis. Tamanha minha paixão pela profissão. Sou apaixonado pelo que eu faço. A gente vai continuar contando a história dos barbeiros da nossa cidade, mas dessa vez a gente vai resgatar memórias mais antigas ainda. Ao mesmo tempo, a gente vai falar com jovens que estão começando um trabalho diferente, que inclusive, muito importante, é um trabalho de inclusão. Então eu convido vocês a continuar com a gente em mais um episódio do Resgatando Juiz de Fora. A gente já começa o episódio de hoje com essa simpatia. Seu Pedro Ivo, flamenguista, 91 anos, barbeiro, talvez um dos mais antigos em atividade em Juiz de Fora. Ele já começa contando a sua história desde o início. Eu comecei a trabalhar em 1948, dia 8 de maio, né? E em 54 eu casei, estava com 21 anos. Aí em 55 já tinha um filho. Em 58 eu abri o Busquim do lado, junto com meu irmão. Aí nós ficamos trabalhando sempre juntos. Ele é sapateiro e eu barbeiro, né? Aí naquelas épocas. E dali sempre lutando, trabalhando, tem os filhos, tem 5 filhos, né? Tem 6 ou 7 bisnetos já. A gente vai ver aqui, em alguns momentos da história do seu Pedro Ivo, que a vida dele, desde o início, anda em paralelo com a história de Juiz de Fora. Quando eu tirei diploma, em 45, fui carregar almoço para a Industrial Mineira, que as moças trabalhavam tudo na Industrial Mineira naquela época. Juiz de Fora era fábrica, né? Tinha muita fábrica. Aí o papai foi tirar um mato lá no Eldorado. E eu ajudando ele com essa carroça que está aqui. Aí meu pai fazia cabelo e barba no barbeiro lá, pediu para ele me ensinar a trabalhar. Aí eu fui 6 meses
Todo dia eu ia de manhã, voltava de tarde aprender. Depois que eu comecei, em 48 que eu vim, aí eu comecei a trabalhar em 48. Foi essa profissão, junto com o negócio da família também, é o que sustentou vocês todos esses anos. Graças a Deus, e eu nem sei como é que eu tive coragem, é muita coragem, né? Com 21 anos, casar, né? E para tratar de família de barbeiro, né? É difícil, mas não foi nada difícil não, que eu casei muito bem, fui morar lá com a minha sogra e estou lá até hoje, né? A minha mulher nunca mudamos de casa, não. Seu Pedro Ivo continua contando a sua história. Ele resgata memórias de sua família, que uma parte são de imigrantes alemães, e momentos quando trabalhou com seu pai desde menino. Essa daqui, ó, aqui, ó, esse aqui é meu pai, esse aqui é meu avô, minha avó, esse aqui é um primo meu, entendeu? Eu era criança naquela época que tiraram esse retrato. Depois eu cresci, ainda fui ajudar meu pai a trabalhar com essa carroça. Meu pai tirava mato e vendia lenha nas casas. É igual São Pedro daquela época, é igual eu falo. Aqui não tinha nada, né? Ali na frente tinha o pasto dos animais, tinha uma porteira de cá, outra porteira de lá. Aquela época, em 45, tá na época da guerra, o pessoal do exército já tinha animais. Onde é que é o estádio hoje, ali era invernado dos cavalos do esquadrão. Ali, eles não abriam porteira não, eles vinham com aquele cavalão e pulavam lá, pulava tudo, naquela época. Naquela época eu morava ali para Pedra Sesama ali, na casa que tinha ali. E as outras? Oi? E as outras? Essa daqui é a casa onde eu nasci, né? Isso aqui. Onde é que ficava ela? Oi? Onde é que ficava essa casa? É ali perto da Sesama, já não tem mais nada ali. Já fizeram outra, já arrancaram a outra, não tem mais nada lá. E isso aqui, ó, isso aqui é aqui, lá de fora mesmo. Tá lá de fora, o rapaz tirou o retrato, e aqui era a capelinha que tinha na esquina. E aqui na frente, ó, aqui na frente era, onde é que é o Super Mais, tinha a sede do Guaporé, onde é que a gente dançava quando era mais novo. Ele continua resgatando lá de trás a sua história e de sua família. Aqui em São Pedro, nessa época, tinha cada gleba, tinha uma casa, duas, que é dos filhos. E os animais, a turma trabalhava, as mulheres, tudo lavadeira, né? E os homens eram carroceiros, entregavam roupa, entregavam lenha, né? Meu pai e minha mãe lavavam a roupa também, mas não lavavam muito não. Naquele tempo o coco, aí lavava a roupa no coco, era tudo limpo. Né? Naquele tempo não tinha banheiro, não tinha nada em casa, não. Mas quando eu falo, Juiz de Fora mesmo, ali em São Mateus, papai entregava lenha ali, aquela rua Moura de Castro, ela chamava Rua do Capim, porque tinha um ferrador de animal lá. Papai deixava a carroça lá quando não conseguia vender lenha. Seu Pedro Ivo é devoto de São Pedro e também de Santo Antônio. Seu pai se chamava Antônio e seu Pedro Ivo nasceu em dia de São Pedro. Ele mostra o pequeno quadro de Santo Antônio que o acompanha desde o primeiro dia de trabalho. E tem mais. Sou nascido em São Pedro, dia de São Pedro, 29 de junho de 33, criado aqui em São Pedro e comecei a trabalhar. O primeiro freguês meu foi o meu tio e padrinho, ele chamava Antônio, né? E sempre trabalhei com 4 anos. Depois, em coincidência, que quando fez o aniversário agora, o primeiro freguês chamava Antônio também. E outra, comecei numa sexta-feira. A minha mãe falava
Se você começar um serviço na sexta-feira, você fica sempre nele. E essa é outra. Se começar segunda-feira, você não fica no serviço. O serviço pode ser bom. Ela falava isso e eu levei aquilo de cor. Vamos começar na sexta-feira. Ela falou, vamos começar. E eu estou até hoje. Olha só como tem história aqui. No dia 30 de outubro de 1988 aconteceu o jogo de inauguração do estádio Mário Helênio aqui em Juiz de Fora. Jogaram Tupi contra o Sport e o Flamengo contra o Argentino Júnior. Adivinha quem estava lá? Primeiro jogo no estádio. Olha como é que é a história. Eu esqueci o ingresso em casa, cheguei lá e comprei o outro. Você vê que... Será que eu estava com dinheiro mesmo? Hein? Hoje é caro, né? Em 1953, seu Pedro Ivo adquiriu uma cadeira e uma máquina de cortar cabelo. O recibo está guardado até hoje. Recibo, seu Pedro Ivo Guerra, a importante 5.400, venda que ele fez de uma cadeira Brasil, número 2, uma máquina de cortar cabelo elétrica, marca Esculape, uma frente do espelho, mas não é essa não. Eles agradaram o mundo dela e eu vendia naquela época. Aí o meu neto fez essa daí. E para finalizar, o seu Pedro Ivo mostra como afiava as navalhas para trabalhar. A navalha antiga ele não tem mais, mas os afiadores ele guarda até hoje. Sim. Ó, que rapidez já afiei muito aqui, ó. Aqui de um lado era cor, do outro apita. Aí. Ainda tem, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. O que passava aqui, tá vendo? O que passava aqui, ó, pra afiar. Tá vendo? Tem tantas histórias do seu Pedro Ivo que mal cabem aqui. Ele atendeu gerações de muitas famílias, ao mesmo tempo em que a sua também foi crescendo, e foram pessoas como ele que abriram caminho para os profissionais como o Maicon e o seu salão. O Salão do Maicon nasceu com o objetivo de adaptação aos dias atuais. O principal deles é a inclusão. Além disso, ele tem uma escola de barbeiros para formar profissionais capacitados. Quando chegamos lá, os estudantes estavam em uma aula prática atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade. No início da minha profissão, eu comecei primeiramente cortando o cabelo dos irmãos, né? Lá em casa nós somos 3 homens. Às vezes ali tinha primo, chegava em casa, nós tínhamos uma máquina velha lá, passava na cabeça um de outro, mas era nada profissional, até mesmo porque tinha várias vezes que eu ia para a roça com o cabelo. O que é isso? A gente raspava direto porque não tinha jeito. Mas quando foi em 2011, 2012, eu fui procurar um curso profissionalizante. E o mais legal foi isso aí, porque eu fui procurar um curso profissionalizante na época de manutenção de celular, fora da área de barbearia. Eu cheguei lá, o dono do curso, que foi até o que me atendeu no momento lá, ele me atendeu e falou: "Ó, rapaz, eu tô sem vaga", ele não tinha vaga para o curso de manutenção de celular, mas eu tenho uma área que vai combinar contigo certinho. Ele falou: "De barbeiro, você não tem interesse não?" Eu falei: "Rapaz, isso é de Deus." Isso é de Deus, porque eu não tinha experiência nenhuma com o celular. Já tinha tido até algumas vezes tendo contato com o celular, mas não era aquilo que era de profissão. Mas a parte de barbearia eu sempre mexi com cabelo, não profissional, mas sempre mexi. Eu falei: "Bora ver." O Maicon fez o curso em 2012.
já estava profissionalizado. Algum tempo depois, ele iniciou na profissão e começou a oferecer os seus serviços para todo mundo que aparecia, e a coisa foi caminhando. Quando eu comecei a barbearia mesmo firme, eu já tinha o curso. O mais legal foi esse, que aí eu comecei a fazer a trajetória ali no bairro Jardim Esperança. Eu gosto de frisar isso porque até para cachorro eu oferecia cortar cabelo. Ó, passou, vamos cortar cabelo. Oferecia para todo mundo e a gente começou a fazer ali uma clientela. E passando ao longo desse tempo, o próprio dono desse curso que me chamou, ele me chamou para começar a ministrar aulas para ele lá nesse curso. Aí ali a gente foi profissionalizando. Eu já fiz cursos com algumas pessoas renomadas, né, na área de barbearia fora do estado. E a gente, né, pegou aí essa parte de profissional e comecei a profissionalizar pessoas. Hoje, graças a Deus, já são mais de 200 pessoas que já são capacitadas pela escola. O atendimento às famílias atípicas, ele requer um cuidado muito maior do que normalmente atendendo a crianças típicas para cortar o cabelo ou qualquer outro trabalho que for fazer com elas. Muitas não gostam que você pegue, que você agarre, que você segure. Então existe realmente uma necessidade de um aprendizado, uma especialização para isso. Quando a pessoa me liga para a estação dos barbeiros e fala, ó, ninguém consegue cortar o cabelo do meu filho. Aí eu já falo, ó, já veio o desafio aí. Porque ganhar uma pessoa típica, uma pessoa típica mesmo, né, já é difícil. Porque a pessoa é ser humano. Uma atípica que você não sabe muitas vezes o que ele está pensando, o que ele quer que faz. Às vezes cheio de traumas. Então você vai ter aquele contato direto, é um desafio. Não adianta a gente pegar e falar assim, ah, eu estou pronto, né, para atender qualquer tipo. Não, eu estou preparado. Pronto, é só na hora que a gente vai encontrar com ele ali. O meu filho não cortava o cabelo há 2 anos. Eu e a Cris levamos ele para conhecer o local e tentar cortar. Seria mais uma tentativa nossa. O Gabriel é autista, nível de suporte 2. Ainda não tem uma linguagem totalmente funcional e segue padrões. No início não foi fácil. Ele se mexia muito, estava inquieto, apreensivo. A gente via isso no semblante dele. No final, olha como deu certo. Tem um cliente, né, que é uma família, não precisa citar nome, que eles tinham traumas de pessoas lugares onde eles levavam para ser atendido, porque o filho era sempre segurado, já estava já mesmo a ponto de falar que tinha que amarrar ele na cadeira. E ele é autista de nível de suporte 3, e ele veio até nós, né? E a gente começou a fazer que não tinha nada a ver com a agressividade do menino ali, mas sim da pessoa que estava atendendo ele, do carinho que não estava sendo retribuído. E o mais legal é que a mãe estava falando, ó, toma cuidado, e a gente começou a trabalhar ali com ele, fazendo o atendimento, abraçando. Quando viu, a mãe estava já sentada no sofá, olhando, chorando, que ela estava chorando, ó, eu não acredito que meu filho conseguiu fazer na verdade, o cuidado com o cabelo sem ter que segurar um momento. Aquilo foi tão emocionante porque quando ele acaba de fazer o atendimento, ele não só fica sem segurar, sem ser amarrado igual estava em outros lugares, mas como ele me dá um abraço, que aquele abraço valeu para a minha profissão inteira. Eu falei, essa valeu a pena, porque a gente vê que a gente não só atendeu, mas nós quebrou um trauma dele que já estava lá de trás. Então, não adianta nada a gente achar que vai fazer atendimento só para cortar cabelo, se você não vai poder demonstrar o amor que você tem pela profissão.
e a gente chegou a mais um fim de temporada do Resgatando Juiz de Fora. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Dessa vez a gente mostrou esses profissionais tão dedicados, que demonstram tanta amizade, tanto por eles quanto pelos seus clientes, e tem tantos causos a contar pra gente. A gente ouviu alguns bem bacanas, né? Alguns emocionantes, alguns engraçados. E esses profissionais, eles também se adaptam aos novos tempos, né? Eu espero que vocês tenham gostado, porque essas histórias, elas se misturam com as histórias da nossa cidade, da cidade de Juiz de Fora. E eu espero vocês na próxima temporada do Resgatando Juiz de Fora, onde nós vamos resgatar mais um pouquinho da memória da nossa cidade juntos.